Bom, já fiz uma limpeza aqui da parte de baixo, né? E do chassi, que está ali no chão. Eu lavei o chassi e coloquei na secadora, né? Para evitar ferrugens. E a primeira coisa que eu descobri aqui, ó, o conector BNC, que é do sinal SYNC, né? Ele está quebrado, está danificado. Felizmente eu tenho um novinho aqui, da KLC. São conectores muito bons aqui dessa marca. E eu vou instalar no lugar do antigo conector, né? Esse sinal aqui SYNC, este gerador, ele é fixo, né? Ele tem amplitude fixa de exatos 1 volt RMS. E ele é bem estável, então é bacana porque ele serve também como referência. No restante aqui, né, eu dei uma verificada rápida aqui na fiação, aparentemente está tudo ok. Como o aparelho estava funcionando, né, então não tem muito que a gente mexer, né. É basicamente só montar mesmo e limpando as coisas. Eu já coloquei limpa contatos aqui nas dois botões, né. Esta chave aqui é o on-off da saída. E essa daqui você liga ou desliga, né? A carga de 600 ohms também conectada à saída do gerador. Bom, agora a última coisa que eu fiz foi trocar o conector BNC. Coloquei um novinho aqui em folha. O anterior não tem mais salvação, né? Está rachado aqui na base. Não há mais o que fazer. Além disso, o pino central dele, ó, está comido. Então realmente é uma pena. É um conector de qualidade, né, da Amphenol. Mas já sofreu muito, anos aí de uso, né? E de mau uso, pelo visto. Então agora, tirei aqui todos os knobs. Vou proceder para lavagem deles. Para limpeza. Vou tirar aqui também este painel para lavar. Veja, ele está muito sujo, né? Isso aqui nunca foi limpo. Então essa é a maneira correta de proceder, né? A gente lavar com cuidado, com água e sabão neutro. Não vou buscar restaurar esteticamente, né? Como eu já mencionei anteriormente, minha ideia é somente torná-lo 100% operacional. E, lógico, aproveitar, né, que eu estou com ele todo desmontado e limpar. Com relação às placas, eu já testei todos os transistores e diodos, né, que é o que dá para testar com o multímetro convencional. Tá tudo ok, não tem nada em curto, né, então, felizmente, né, graças a Deus aí, todas as placas estão boas. Realmente, a única coisa que eu vou ter que trocar é aquele transistor que foi trocado, né, em algum momento, que originalmente é o 2SC2120, e colocaram aqui um 2SC668, que é um transistor que não tem absolutamente nada a ver com o original, né? Isso daqui é um transistor para uso comum, né, uso geral. E o 2SC668, até onde eu pude pesquisar, né, onde eu consegui encontrar aí informações, é um transistor mais voltado para RF. Então é curioso, né? A pessoa fez uma troca aí sem saber o que estava fazendo, né? Mas incrivelmente deu certo e funcionou, né? Mas assim, eu prefiro trabalhar do lado da segurança, prefiro colocar a peça original. Eu encontrei um fornecedor aqui no Brasil que tem o componente original, já vou encomendar dele e realizarei a troca. Eu também dei uma checada aqui nos transistores de potência da fonte, porque um deles tem marca, né, de que foi mexido, foi tirado aqui da placa. E comparei também com os transistores. Na verdade, eu comparei todas as placas com as placas originais da minha primeira unidade ali, né, que essa daqui eu tenho certeza que está original. E tá tudo batendo, né, exceto por este transistor aqui da fonte, mas está tudo em cima, tudo batendo, não tem mais nada que foi trocado, nada que foi alterado. E
E os transistores de potência também 100% idênticos e estão perfeitos, né? Então basicamente é isso. Eu dei uma verificada rápida com o medidor de ESR aqui em alguns capacitores. E incrivelmente, né, diferentemente da primeira unidade, que estavam péssimos, né, todos os capacitores muito ruins com relação a ESR. Aqui nesta unidade, por incrível que pareça, eu encontrei vários capacitores bons ainda. Então veja só, uma coisa curiosa, né? Os dois equipamentos têm o mesmo ano de fabricação, inclusive o número de série de um é a sequência do outro, né? Literalmente, ou seja, eles foram comprados juntos, no mesmo ano, do mesmo lote, só que um deles, provavelmente este daqui, tenha sido mais usado e teve um desgaste maior dos capacitores, enquanto que este daqui não, né? Talvez tenha tido um uso um pouco menor em termos de tempo, né? Agora, em termos de estética, a estética desse daqui está pior do que a minha primeira unidade, né? Então ele está com mais desgaste, ó. Dá pra gente perceber aqui, ó, por exemplo, o símbolo aqui da Kikusui, né? Olha só como está aqui este aparelho e olha só este daqui, ó. Aqui está perfeito praticamente, né? Então é curioso, eu achei estranho, né? Eu esperava que isso daqui estivesse pior, que os capacitores estivessem piores do que da outra unidade. E não foi isso que eu encontrei, né? Enfim, mas de qualquer forma, vou fazer a troca de todos eles, porque não vale a pena, né, correr o risco. Outro detalhe é dois conectores das placas estavam aqui com rachaduras aqui em um dos lados, né? E aí eu coloquei esta abraçadeira para evitar que a coisa, né, que ele se partisse. Tanto este daqui quanto este. Os demais, os outros, né? São outros dois aqui, os verdinhos. Estão ok. E aqui, bom, já deu pra ver que eu já remontei o aparelho todo, né? Fiz a lavagem aqui desse painel, do chassi inferior. Ficou limpinho agora, perfeitamente. Quase que novo, né? Tem uns pontos aqui de oxidação. Isso realmente não tem muito o que fazer, né? Na verdade tem solução, teria que mandar para uma galvanização aí, mas eu acho muita frescura até fazer isso, né? Simplesmente eu quero o aparelho funcionando. Eu ainda tenho algumas coisas para serem feitas aqui, ó. Vou ter que lixar esse painel, assim como eu fiz no outro aparelho. Eu peguei esse painel aqui que está bem oxidado e o painel que tampa aqui a parte do capacitor variável, né? Esse está super mega oxidado, olha só. O que eu fiz então no outro aparelho que eu já restaurei? Eu lixei com esmeril isso daqui, tirei o máximo possível de ferrugem. Não dá para tirar tudo, né? Infelizmente fica um pouco, mas eu tirei o máximo possível e depois eu envernizei com um spray, verniz em spray, para conter o avanço da oxidação. E até que tem funcionado bem, né? Eu desmontei ele agora há pouco para comparar as placas, né? E dei uma olhada na oxidação, ela está estável. Então, assim, o ideal mesmo seria, né, fazer uma nova galvanização, ou sei lá, um polimento, uma coisa mais certa, assim. Porém, eu não quero perder muito tempo com isso. Tem muito dinheiro, né? Afinal, eu já gastei boa parte do dinheiro, tá aqui, ó, nesse saco. Aqui estão os capacitores, né, um kit de capacitores, né? E eu trouxe capacitores de fora, dos Estados Unidos, da Mauser. Então tem uma grana considerável aqui. Comprei do melhor, simplesmente do que há de melhor hoje, em termos de capacitores. Eu quero deixar esse aparelho 100%, né? Ele será também igual, assim como a primeira unidade, né? Quero ter aí dois aparelhos idênticos para serem aí os meus geradores de referência na bancada, né? Pois possivelmente, talvez eu venda alguns outros que eu tenho aqui parados. Enfim, eles têm taxas de
de distorção bem mais altas, não tem a mesma qualidade desse aparelho daqui. Daria para colocar capacitores convencionais aqui do Brasil mesmo, né? Santa Efigênia, mas assim, o problema é a durabilidade, né? Funcionaria, teria a mesma, enfim, mesma precisão, mesma qualidade, atingiria os mesmos níveis de distorção, calibração e tudo mais. Porém, a questão mesmo é a duração dessas peças. Capacitores, vocês sabem, né? São o calcanhar de Aquiles dos equipamentos eletrônicos, os eletrolíticos, né? Porque eles sofrem muito com o calor, principalmente. Quanto maior o calor ao qual eles são expostos, né? A sua vida útil, né, é reduzida drasticamente. Então, esse é um aparelho que ele esquenta relativamente, né? Não esquenta tanto assim, mas ele fica bem morno, né? O que indica que o interior dele trabalha, de certa forma, um tanto quente. Principalmente a fonte e a placa do oscilador aqui, que fica aqui, na verdade, né? Então, assim, esse aquecimento, né, ao longo dos anos, vai deteriorando drasticamente os capacitores. E por essa razão, né, vale a pena a gente caprichar um pouco para ter ainda o equipamento funcional por bastante tempo, né? É possível que ele venha a dar problema em outras coisas até antes mesmo dos capacitores, né? Por exemplo, as chaves, né? As chaves já têm um pouco de desgaste, os terminais aqui os contatos, né? Então são coisas que podem vir a falhar antes mesmo dos capacitores, né? Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena gastar uma grana e investir para ter um aparelho funcional aí por um tempo. Bom, agora eu vou proceder para a limpeza dos painéis, né? Painel frontal e traseiro. E também dos knobs. E daí depois, fazendo a limpeza, eu vou ter que lixar, né? Aqui com esmeril, essa parte enferrujada. Aqui também, ó. Tirar isso daqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro aparelho, irmão desse, né? Irmão gêmeo desse, que foi invernizar essas partes daqui, né? A parte interna dele, então, já foi feita a limpeza, né? Principalmente aqui do chassi inferior. Então ele já está aí parcialmente limpo. Ainda tem algumas coisas que precisam serem limpas, né? Aí no caso eu vou, conforme eu for trabalhando nele, eu vou fazendo a limpeza na medida do necessário e na medida do possível também, né? Tem partes aqui que são bem inacessíveis e teria que desmontar muita coisa e não vale a pena, né? Então assim, vou procurar limpar o máximo possível sem precisar desmontar ele 100%, né? Porque é algo que demoraria muito e tem risco aí de danificar alguma peça. Essa chave daqui, por exemplo, ó, é uma chave que tem no mesmo eixo, né? Ou seja, a mesma chave controla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seções separadas. E ela tem uma estrutura bem peculiar, né? Ou seja, feita sob medida aqui para este aparelho. Então imaginem só se eu danifico uma chave dessa. Eu jamais irei encontrar uma substituta à venda, né? A não ser que eu compre um outro aparelho e retire, né, do aparelho. A mesma coisa com essa chave de mudança das escalas de frequência. Então são coisas que não vale a pena a gente desmontar muito, até porque o aparelho já estava funcionando e já estava exibindo uma boa performance, mesmo, né, com os capacitores originais. Então, para que mexer, né? Time que está ganhando, a gente procura não mexer. O ideal é não mexer, né? Mas eu resolvi fazer o recap, né? Então, para desmontar os painéis, é bem simples. Esse aparelho é todo desmontável, né? Então, basicamente são parafusos aqui, ó. E a gente extrai esta moldura, né? Esse frame aqui, essa moldurazinha preta. Tem que soltar mesmo aqui os parafusos inferiores. E a gente já consegue extrair a moldura, que é de plástico.
E essa capinha daqui. Essa capinha eu vou ter que tirar o botão de power para conseguir acessar. Então, vamos fazer isso. Vamos extrair aqui o botão. Isso aqui é uma chavinha de alavanca. E tem também esse plástico aqui, né, da luz indicadora. Eu vou precisar tirar ele daqui, porque ele está atrapalhando. Agora sim, pronto. Já sai a moldura por inteiro. Então eu vou lavar essa moldura. Tentar deixar ela mais branca possível. Não dá para esfregar muito, porque senão eu vou tirar aqui, né? Vou danificar a serigrafia. Mas farei o possível para deixá-la limpa. Tem bastante sujeira aqui, ó, nos eixos. Isso daí eu vou ter que limpar com álcool isopropílico, né? Eu não quero desmontar mais do que isso. Daí eu vou proceder para a lavagem das peças. A tampa aqui, né? O painel traseiro é exatamente idêntico ao frontal, né? Com a diferença que ele não tem furação. Só tem poucos furos aí. Então é a mesma coisa, ó. A gente tem que, vou ter que tirar o cabo. O cabo de força é original, ele está até meio ressecado. Assim como do outro aparelho, né, que também tem um cabo de força original. Na época eu pensei em trocar, mas sei lá, eu passei um silicone do outro aparelho e ficou bom. Me parece que deu uma reavivada, né, uma restaurada na elasticidade. Então eu pretendo não mexer também neste cabo. Vou deixar ele com esse pino, que é padrão ali no Japão, né, padrão japonês, para deixar ele original. Então aqui primeiro eu tenho que desmontar suportes para enrolar o cabo. E agora tenho que desmontar, tenho que tirar isso daqui, ó. Aqui é a entrada de sync externa, né, do sinal de sync. Normalmente, quando você opera o aparelho com a sincronia interna dele, ou seja, ele operando independente, né, tem que deixar esse link, ó, esse curto aqui, entre este terminal negativo e o positivo. Agora, quando você quiser sincronizá-lo em frequência com outro aparelho, obviamente nós tiramos isso daqui, deixamos assim, né, e injetamos o sinal de um outro, né, proveniente de um outro equipamento. E aqui é a mesma coisa, para desmontar, tirar essa parte branca, devo tirar essa moldura. E ela já sai por inteiro também. Aqui. Olha só. Aqui nós já temos pontos de ferrugem, né? Isso daqui eu vou escovar com essa escova de aço para tentar tirar um pouco, né? Então basicamente é isso, né? Agora eu vou proceder para a lavagem dos itens e quando eu retornar já estará tudo limpo. Esse é o resultado após a lavagem. Lavei simplesmente com água e sabão neutro e uma bucha macia. Infelizmente, né, parte da serigrafia saiu um pouco, não teve jeito. Tá bem diferente aqui do outro gerador que eu tenho, né? A serigrafia está bem mais forte aqui. Mas assim, não teve jeito porque estava muito sujo. Então eu tive que passar uma buchinha bem de leve. Uma bucha com a parte macia, claro, né? Não a parte áspera. Mas mesmo sendo a parte macia, acabou saindo um pouquinho da tinta. Mas nada que irá impedir aí a visualização, né, aqui dos números, das letras e tudo mais. E aqui estão os knobs, também foram lavados. Deixei eles um pouco na estufa
para secar. Esse daqui, por exemplo, ainda tem um pouquinho de umidade, de água dentro, mas com o tempo vai secar, né? Todos os outros knobs aqui, todos limpos, né? Estavam muito sujos, mal dava para ver esse marcador branco. E agora a gente consegue visualizar com perfeição, né? Então basicamente é isso. Então a parte de limpeza, agora só está faltando eu lixar, que está enferrujado aqui, que é a tampa, né? Superior aqui dessa gaiola de Faraday. Então eu tenho que lixar essa tampa e a tampa lateral. E invernizá-las, para tentar conter ao máximo essa ferrugem. E depois eu vou lavar o case, né, a parte externa dele. Eu também vou lavar com bucha, sabão, para tentar tirar aí o máximo possível de sujeira. E aí termino os trabalhos de limpeza. Aí eu vou proceder para a parte eletrônica, que basicamente é fazer o recap. Tá aí o resultado depois de montado. Ficou bem melhor, né, do que anteriormente. Aqui são os knobs. Também ficaram com aspecto de novos, né? Pelo menos limpos, né? Uma coisa que ainda está me incomodando é a rigidez aqui deste knob de ajuste de frequência. Eu já retirei o ajuste fino, este knob de ajuste fino. Tem um eixo, né, ligado a uma polia. Eu consegui retirar o eixo, fiz a limpeza e a lubrificação aqui do mancal, né, do eixo para com o mancal. Porém, ainda estou achando rígido. Então eu acho que o problema está aqui. Penso eu, né, que o problema está neste eixo daqui. Então o que eu vou tentar fazer é lubrificar assim mesmo, sem precisar desmontar, porque eu não quero, são muitos parafusos para fazer o desmonte aqui. Eu não quero ter esse trabalho, na verdade, né? Que eu acho que é até um trabalho desnecessário. Ele está muito bem montadinho aqui, tá original ainda os lacres. Então eu acredito que só uma lubrificação já será o suficiente para amolecer um pouco isso daqui, né? Aqui um detalhe interessante, ó, essa flange de acoplamento, né, entre essa grande polia e o capacitor variável. Então, primeira coisa, existe uma engrenagem aqui, né, de redução. Dá pra gente perceber, né, que essa engrenagem dentada que faz contato aqui, né, mecânico com o knob de ajuste, ela é menor do que a engrenagem que move este eixo aqui, que transmite o movimento até o capacitor variável. Então existe uma redução aqui. E esta flange de acoplamento é uma flange que permite, olha só, permite a movimentação, né? Então ela não é totalmente rígida. Bem legal essa característica, né? Então foi muito bem pensado. Ao mesmo tempo, ela isola galvanicamente, né? Ou melhor, eletricamente, todas essas partes metálicas que estão em contato com o chassi. Ela faz esse isolamento por meio de uma peça de acrílico, ó. Aqui nós vemos uma peça ao qual esta flange, né, sanfonada, está colada, tá vendo? E esta peça de acrílico, nós vemos aí dois parafusos, é ela quem faz o acoplamento mecânico com o eixo metálico aqui do capacitor variável. Então, para isolar eletricamente, eles utilizaram essa pecinha de acrílico. Então isso daqui é totalmente flutuante e isolado do restante do equipamento. Esse aqui é o resultado.
knobs instalados. Tudo perfeito. Agora vou proceder para o recap.